escola do mundo, onde eu posso ensinar e aprender. A palavra da sabedoria é a nossa EBD. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Oi pessoal, tudo bom? Eu tô aqui de novo. É muito bom estar com vocês. Eu sou a Brenda, para quem não me conhece, para quem tá entrando agora na sala, para quem tá acompanhando agora nessa nova revista. Então é isso, eu sou a tia Brenda, muito prazer. Estou muito feliz em estar aqui novamente com vocês nessa mais nova revista. Já estamos na nossa lição 3. E na lição 3 de hoje tem o título como Nova Vida, a Teologia da Ressurreição. E temos a instrução básica, o texto básico para a gente ter lição da aula de hoje, é de 1 Coríntios 15. Eu não sei se vocês já foram dar uma olhadinha lá, mas é um texto bem grande. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai dividir a nossa aula em alguns pontos. A gente não vai conseguir ler todo o texto, tá bom? Mas eu vou puxar aqui os pontos mais importantes, vou guiar vocês nos pontos que a nossa revista traz, são muito importantes, a aula de hoje é muito importante. Então, fica ligado e vem comigo. Pega a sua Bíblia, pega a revista e traz toda a sua atenção aqui. Bora! Vamos começar então com uma oração e vamos falar com o Senhor, para Ele nos instruir nessa aula de hoje, nos dar sabedoria e também falar em nosso coração, certo? Feche os seus olhos e vamos falar com o Senhor. Senhor Pai, muito obrigado, Senhor, por mais uma aula da escola dominical, por mais um domingo abençoado. Muito obrigada porque nós temos essa tecnologia que nos une, com essa plataforma digital que nós conseguimos transmitir o seu amor e todo o conhecimento da palavra que o Senhor deixou pra gente, Senhor. Muito obrigada porque o Senhor me deu a oportunidade de estar ensinando essa classe e muito obrigada por cada um dos meus alunos que estão ali atrás da tela me assistindo e que me deixam muito feliz e muito alegre. E tenho certeza que o Senhor também, Pai. Sou muito, muito grata. Pedimos sabedoria e compreensão para a aula de hoje. Fale em nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Então, o tema da nossa aula de hoje é Nova Vida. Bom, vocês lembram um pouco da aula passada? Se você não assistiu a aula passada, volta lá e assiste, porque ela é uma continuação da aula passada e é muito importante ser compreendida. A aula passada a gente falou sobre a cruz, falou sobre o objetivo ali da morte de Jesus na cruz, não é mesmo? E agora a gente vai falar do pós-acontecimento da morte de Jesus na cruz. A gente vai falar sobre a vida, a gente vai falar sobre a ressurreição de Jesus. Bom, a ressurreição de Jesus é uma coisa muito simples de ser explicada, mas muito complexa de ser entendida. Tá, vamos com calma. Por que ela é simples de ser explicada? Bom, a explicação é simples. Jesus morreu e voltou à vida. Então ele venceu a morte. Isso é fácil de ser explicado. A pessoa morreu e depois de morta ela voltou à vida. Foi isso que Jesus fez, voltou à vida. Tá, mas então por que isso é tão complexo de ser entendido? Porque essa foi a explicação. E o entendimento? Bom, quando a gente fala de entendimento, então a gente pensa em muitas outras coisas. Porque a ressurreição significou tudo. E é o que Paulo vai falar agora nesse capítulo de Coríntios. No capítulo de Coríntios 15, ele vai falar muito sobre a ressurreição, como tudo isso já estava muito bem explicado na Bíblia, como várias pessoas tiveram testemunhas oculares, que são testemunhas que realmente viram que Jesus ressuscitou, que ele estava ali depois da morte, e como tudo isso só contribuiu e explicou todo o plano. Bom, então vamos por partes, porque vamos ter muita coisa para explicar, porque como eu já disse, é muito complexo. Vamos lá por partes. Então, como Paulo começa ali falando? Paulo começa citando fatos. Ali no versículo 3 e 4. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras,
e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Ele simplesmente falou, foi isso que aconteceu. Só que o que estava acontecendo? Tinha gente ali, na época, que não estava acreditando que realmente isso tinha acontecido. Tinha gente que estava duvidando do fato, estava achando que era fake news, sabe? Pois é. Então Paulo começa a colocar alguns argumentos. Um dos argumentos de Paulo foi falar que ele mesmo foi uma testemunha do que aconteceu. Além disso, ele fala também que, como eu acabei de falar nos versículos, estava nas Escrituras. Então, segundo as Escrituras, isso aconteceu. A Bíblia é fonte de todas as verdades, né? Não tem nenhuma outra que contradiz a palavra do que está na Bíblia. Então, se a Bíblia é fonte de todas as verdades e estava escrito realmente na Bíblia, estava escrito nas Escrituras, não há quem contrariar. Mas ainda assim, tinha algumas pessoas ali que não estavam aceitando. Pois então, Paulo fala, olha, realmente houve testemunhas oculares, pessoas que viram acontecer, e eu fui uma delas. Essa é uma das coisas principais ali que Paulo fala. E outra coisa, se a ressurreição não tivesse acontecido, toda a nossa crença, toda a nossa fé teria sido colocado em uma coisa que foi mentira, não é mesmo? E não, a nossa fé é baseada em uma verdade, na verdade de que Jesus era Deus, Deus enviou seu Filho para morrer na cruz e ressuscitar. Porque a ressurreição simplesmente comprova que Jesus era Deus e forte e poderoso o suficiente para vencer a morte, certo? Então, essa é uma coisa muito importante que a gente precisa frisar bem, que a ressurreição de Cristo, ela não é uma coisa fake, né? Não é fake news, gente. A ressurreição de Cristo é real. E que a ressurreição de Cristo é um comprovante de que a nossa fé está sendo depositada em uma coisa verdadeira e não em uma mentira. Porque senão, nossa fé não estaria fazendo o menor sentido, não é mesmo? Paulo, inclusive, deixa isso muito bem claro no versículo 17. E se Cristo não ressuscitou, é vã nossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. Então, se seria vã a nossa fé, se seria algo banal, os nossos pecados não teriam sido perdoados. Então, sim, a ressurreição de Cristo foi um fato, não é fake. Para a gente continuar aqui, então, a nossa linha de raciocínio, vamos seguir a continuação aqui do capítulo que Paulo vai escrevendo. Vamos ler do versículo 20 ao 28 juntos, tá bom? Acompanhem aí comigo. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque, assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, com a sua própria ordem. Cristo as primícias, e depois os que são de Cristo na sua vinda. E então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder. Porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser destruído é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés. E quando diz que todas as coisas lhe serão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em nós. Tá bom, então. O que ele quis dizer com todo esse falatório? Vamos compreender. Tá, a ressurreição é vida, que é o oposto de morte. Vamos tentar lembrar aqui, quando foi que a morte entrou no mundo? Vocês lembram? Foi falado aqui em algum momento do texto. Lá em Adão, quando lá no Jardim do Éden teve o comer do fruto proibido, e aí então a morte entrou no mundo junto com o pecado. O pecado e a morte estão ali ligados. Aí Jesus então foi aquele que veio para vencer essa morte. E como que ele venceria a morte? Com a vida, com a ressurreição. Então a gente precisa olhar para a ressurreição como a vitória de Deus sobre a morte. Então a vitória de Deus
sobre o pecado. Por isso que a gente falou um pouquinho anterior que a nossa fé tem que ser baseada nisso. Não basta só Jesus ter morrido. Se ele tivesse só morrido, não ia adiantar nada, porque a morte entrou no mundo junto com o pecado. Tá entendendo como isso não faz sentido? Para realmente a gente vencer a morte, a gente tem que lutar com algo que seja contrário a ela, certo? Sim, então a gente tem que lutar com a vida. Então a ressurreição, ela foi a vitória do Senhor, a vitória de Deus contra o pecado, contra a morte. Jesus foi o nosso Salvador. Sendo assim, então a gente precisa olhar para a ressurreição sobre 3 modos, sobre 3 aspectos temporais. Nós precisamos olhar para a ressurreição como uma coisa do passado, que foi o fato do que aconteceu. Jesus morreu e ressuscitou, esse é o passado. O presente, em que nós precisamos olhar para a ressurreição e colocar na nossa vida hoje. Tá, a ressurreição, o que ela tem a ver comigo? A ressurreição significa nova vida, uma vida que venceu a morte. Vida, o que é vida? Vida não é só o fato de uma pessoa estar viva ou algo biológico. A vida também pode ser comparada, considerada ou definida como hábitos. Então, hábitos e modos de viver. Isso pode ser um tipo de definição de vida. Então, quando a gente olha para a nossa vida hoje e fala assim, meus hábitos condizem com o que foi a ressurreição, que foi o anulamento de todo pecado e todas essas coisas, nós precisamos olhar para esse aspecto. Nós precisamos compreender que se realmente cremos e entregamos nossa vida para Jesus, a nossa vida tem que estar de acordo no presente com a ressurreição. E precisamos também olhar para o futuro. Então, olhando para o passado, o presente e o futuro. O que está por vir no futuro? No futuro, nós podemos esperar a vinda de Cristo. Com a vinda de Cristo no futuro, podemos falar então que a ressurreição teve todo o seu processo, toda a sua etapa completa, porque lá na frente então receberemos uma nova vida e receberemos também um novo corpo. Calma, Brenda, então você está falando que eu vou receber um novo corpo? Eu vou ter um cabelo diferente, eu vou ter um nariz diferente, eu vou ter a pele diferente, eu vou ter um olho diferente? Não, calma, não é isso que eu tô falando. Tudo isso, na verdade, vai acabar sendo balela, vai acabar sendo uma coisa bem irrelevante. O novo corpo e a nova vida que eu falo é a vida eterna que a gente vai ganhar. Vamos ver como Paulo fala isso? Lá no versículo 37, ele fala assim: e quando semeais, não semeais o corpo que há de ser, mas o simples grão, como de trigo ou de qualquer outra semente. Pera, o que isso tem a ver com o corpo, Brenda? Não, pera, você tá falando de semente, você tá falando de planta. Calma, Paulo aqui faz uma analogia. Analogia, tá bom. Paulo então pega esse termo, essa semente, a planta, e compara com a nossa vida? É isso? Exatamente. Você sabia que para a gente plantar uma semente, colocar ela ali na terra, ela precisa estar seca? Ela não pode estar úmida. Então ela não pode estar recebendo água. Ela precisa estar seca, toda, sabe, tipo, seca. E é basicamente isso. Só depois que a gente põe a semente que está seca no solo, que a gente consegue colocar todos os nutrientes, dar água para ela novamente, para ela brotar e então ser uma nova planta. Bom, é isso mais ou menos o conceito. A gente precisa morrer para ganhar uma nova vida. Mas calma, não é uma morte física, tá bom? É uma morte espiritual. Nada de sair falando que quer morrer por aí. Só se for uma morte espiritual, aí a gente aceita. Mas não, é uma morte espiritual. Então, é nesse momento em que a gente compreende o que Paulo fala desse importância da semente morrer, a importância da gente ter essa morte espiritual para que nasça uma nova planta, para que nasça uma nova criatura e tenha uma nova vida em nós, que seria a vida de Cristo, assim também será o corpo do cristão ressuscitado. Para explicar também um pouquinho mais sobre a diferença de uma morte física ou de uma vida assim física e uma morte espiritual e uma nova vida espiritual, vamos lá ler o versículo 45. Pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. Estão vendo a diferença aí?
É isso que Paulo então está falando. Porque assim também como fala no versículo 47, o primeiro homem formado na terra, no caso Adão, é terreno. E o segundo homem é do céu. Tá vendo como são coisas totalmente de universos, né? Vamos falar assim, de esferas opostas. Um é terrena e a outra é dos céus. Um é carnal e o outro é espiritual. Então, agora a gente parte para a última parte da nossa lição, que é compreender como a gente pode viver essa nova vida, como que a gente pode ter essa vida ressuscitada hoje, de acordo realmente com o que Deus quer pra gente, com o que Paulo também fala aqui pra gente, e como que a gente pode fazer isso no nosso presente de hoje, né? Lembra que eu falei que a gente precisava olhar pelos 3 aspectos da ressurreição, pelo passado, presente e futuro? Vamos compreender um pouquinho mais de como a gente pode fazer isso no presente. Paulo, ele sofria muita perseguição. Lembra que no início, na verdade, era ele que perseguia? Pois é, ele também acabou depois sofrendo muitas perseguições por causa do evangelho. Mas ele tinha muita convicção de que, mesmo se ele morresse, ele ia ter a vida eterna com o Senhor. Então tudo que ele fizesse na terra ia ser mínimo, perto do tanto que ele ia ganhar nos céus e o tanto que ele ia ganhar de Jesus. Isso é o que motivava muito Paulo, e é o que tem que motivar muita gente também. A gente acaba não sendo perseguido igualzinho Paulo era perseguido, porque naquele tempo era tudo muito diferente. Hoje nós sofremos algumas perseguições meio ocultas e que a gente precisa saber lidar com elas. E tem que olhar para elas e ver que aquilo nos motiva de um jeito a perceber que elas são muito poucas, elas são muito insignificantes, perto do tanto de vida que a gente vai ter lá na frente e eternidade nos céus. Esse é um dos nossos principais motivadores. Então pensa aí comigo e reflita. Fica aí só pra você, pode guardar esse pensamento aí pra você, do que tá aqui num pouco do nosso pit stop da nossa revista. Que importância a ressurreição de Cristo tem pra você e como ela faz de você um vitorioso? Pense em tudo que a gente viu aqui na aula de hoje e tenta responder essas 2 perguntas. Se você quiser, anota aí próprio na revista ou anota num caderninho de anotações de estudo ou faz uma nota mental. Tenta responder tudo isso baseado um pouco do que a gente viu na aula de hoje, certo? E mais uma atividade também que eu achei muito legal da revista ter colocado e que eu acho que é muito relevante também de vocês fazerem é fazer o que está aqui no Superação. Escreva uma carta endereçada ao céu. Exponha suas expectativas e gratidão pela sua futura ressurreição, pelo anseio de ver Jesus ressurreto, sobre como você deseja viver a vida sabendo dessa verdade. Pode ser no formato de oração, como foi essa que está aqui como exemplo. Gente, pode ser no formato que você quiser. Quer escrever uma carta em primeira pessoa falando, olha, eu sou fulano, tal, e coloca tudo que você está pensando? Faz. Quer escrever em forma de um poema? Faz. Só escreve. O fato de você escrever e expor isso de uma forma diferente, não só de você estar ali na oração com o Senhor, também é uma forma muito bonita que Jesus recebe e Ele compreende o que a gente está sentindo. Eu gosto muito de fazer isso. Eu gosto muito de ter um espaço na minha agenda em que eu anoto meus hábitos, eu anoto a gratidão da minha semana. E pode ter certeza que agora eu vou fazer esse aqui também. Então eu espero que vocês façam. É uma coisa muito boa pra gente ter um pouquinho mais de aproximação com o nosso Deus, né? Que nos deu esse presente maravilhoso que foi a ressurreição. E a gente pode fazer coisas mínimas perto do tanto que Ele fez pra gente, não é mesmo? Vamos encerrar agora a nossa aula com uma oração? Feche seus olhos e vamos falar novamente com o Senhor, tá bom? Senhor Pai, somos muito gratos pela vida que o Senhor nos deste. Somos gratos porque a ressurreição significou tudo para nós. Significou uma nova vida, uma vida de transformação. Agradecemos porque o Senhor nos ama muito e nos mostra isso a cada dia em pequenas e grandes coisas que fazemos e também nós acabamos acontecendo. Esteja com cada um de nós ao longo da semana. Agradecemos a aula e que o Senhor fale em nossos corações. Em nome do Senhor Jesus, amém. É isso, pessoal. Eu agradeço demais por estar aqui uma vez com vocês.
Não se esqueçam de ler aqui o roteiro da semana, que é muito importante para ter toda uma compreensão da grande complexidade que foi a aula de hoje. E é isso. Um grande beijo, até a próxima! igual.